Olá, hoje nós estamos aqui no nosso canal com uma conversa muito importante com uma pessoa muito importante, que é a minha colega de trabalho por muitos anos, né? Que eu conheci através da ETEC, João Belarmino, e que trabalha na supervisão educacional do Centro Paula Souza, e também é professora, é uma grande professora de biologia que trabalha na ETECAP. O assunto nosso hoje assim, é muito top. É muito importante, muito esclarecedor para os professores, para os pais, para toda a comunidade voltada para a educação, que se interessa pela educação. Então, hoje eu estou muito feliz com uma pessoa muito importante na área da educação, que eu conheço há muito tempo, através de todo o tempo que eu fiquei no Centro Paula Souza, na ETEC João Belarmino, e que é a Márcia Moreno, bióloga, professora, mãe, e trabalha na supervisão, ajudando muito a região da Campinas Sul. Seja muito bem-vinda, Márcia. Hoje o nosso assunto é muito importante, é um assunto que ele representa muito para a educação, porque nós vamos tratar da inclusão, mais uma vez aqui no canal. Eu vou dar a oportunidade agora, Márcia, para você se apresentar. Tá ok, Cleusa. Olá, Cleusa, obrigada por você ter me convidado. Olá, pessoal, né? Eu sou a Márcia, como a Cleusa falou, sou professora há 20 e tantos anos, né? Estou na área de educação, trabalho na ETEC Conselheiro Antônio Prado de Campinas há 17 anos e trabalho na supervisão regional há 5 anos, que fica aqui dentro da ETEC, né? Então, eu estou acostumada com a criançada, né, com a molecada, que é o pessoal da escola técnica, né? Já faz bastante tempo que a gente está junto aí. Temos uma relação bem interessante, né, entre a gente aqui. Então, o nosso assunto hoje é um assunto, né, que interessa muito, né, a toda a área da educação, e a Márcia eu fiz o convite a ela, porque eu acho que ela é a pessoa mais indicada para tirar nossas dúvidas, para passar conhecimento sobre este assunto. Nós vamos falar hoje conversar sobre a inclusão desses alunos, né, que quando entram na escola, eles ficam assim muito preocupados com o que eles sentem, né? Então, essa binaridade do sexo, né? Este é o nosso assunto de hoje. Então, Márcia, você como bióloga, eu acho que você, né, poderia nos esclarecer o que é essa binaridade de sexo? Então, na biologia, a binaridade do sexo seria o sexo masculino e o sexo feminino, tá? A gente sabe que na sala de aula nós temos outros alunos que não se encaixam dentro dessa binaridade que a biologia nos mostra, tá? Então, ela mostra que tem o masculino, tem o feminino, mas ela fecha ali. Então, a gente tem os transexuais, a transexualidade, que ela vai além desses conceitos, né? Então, é nisso que você está dizendo, às vezes, muitas das vezes o aluno não se encaixa e ele tem que ser aceito dentro da escola, né? E ele tem uma série de dúvidas. Na biologia, muitas vezes essas dúvidas dele não serão resolvidas, né? Porque na biologia a gente só tem a binaridade. Então, esses conceitos que a gente tem, né? A biologia ela vai nos apresentar um indivíduo que tem uma identidade já formada. E os transexuais, eles estão com essa identidade em formação. É um gênero diferente daquilo que foi designado no nascimento dele, né? Ele se sente de forma diferente, né? Então, eu acredito, isso é uma visão pessoal minha, tá? Que a biologia,
ela pode dizer mais do que apenas esse binarismo de gênero. A gente tem que aprender a lidar com essa diversidade que a gente tem. Estou falando de transexuais, mas a gente tem tantos outros, né, Mas envolvidos aí. então, Márcia, para ficar bem claro para nós, né, o que é ser transexual? O que é um aluno que apresenta um perfil de transexual? O que é transexualidade para a biologia? A transexualidade, ela seria aquele indivíduo que ele não se identifica com o seu gênero de nascimento, né? Ele nasceu como homem, mas ele não se identifica. Nasceu como mulher, mas ele não se identifica. Dentro da biologia, há alguns estudos, alguns trabalhos, mas nada que nos mostre isso ocorrendo, porque a gente fica naquela binaridade que a gente estava acabando de falar. Mas essas pessoas, independente dos conceitos que a gente tem da biologia, elas existem e Sei, elas estão ali. Então, eu acredito assim que a biologia pode contribuir para a produção desses mundos, onde as experiências humanas elas podem ser múltiplas, plurais e singulares. A biologia tem que ajudar com isso, né? Porque a gente tem gente muito fora do que aquela divisão básica que a gente vê. E a gente tem que incluir esse nosso aluno nos nossos estudos, nos nossos trabalhos e na nossa convivência. sim. Viu, Márcia, existe essa diversidade aí, né? Essa diversificação, só existe a transexualidade ou existe outros perfis aí que a gente pode deparar? Sim, existem outros perfis, né? A gente acabou falando mais da transexualidade, mas a gente sabe que existem outros perfis. E esses outros perfis, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser aceitos, né? A gente precisa, dentro da escola, principalmente, que é onde a maioria das vezes manifesta isso, é onde o aluno se encontra. A gente que trabalha ainda com escola técnica, a gente sabe que o aluno fica muito tempo dentro da escola, então ele acaba se relacionando com os outros, é onde ele acaba se encontrando. Existem vários outros, né? Então a gente tem um leque, e esse leque a gente tem que aceitar, né? A Sim. gente tem que saber trabalhar. Tá. Então, Márcia, como você, como professora, eu acho que essa pergunta aí você até começou a responder. Você, como professora, como que você lida com essas diferenças, vamos chamar assim, né, diferenças, né, Sim, entre os da alunos, diversidade, né? essas diversidades que, como você disse, é um leque de Sim, possibilidades aí. E você, exatamente. com a experiência que você tem, que eu sei que é uma professora muito atuante, que eu sei, você realiza trabalhos, projetos maravilhosos com seus alunos, eu acho que eu estou falando com a pessoa certa fazendo essa pergunta. Pensando em você, como bióloga, como professora de biologia, entendida neste assunto, né? Como que você lida dentro da sala de aula? Eu acho que essa resposta sua vai ser muito útil, né? Para os professores que têm que lidar com esse tipo de situação e que não teve ainda oportunidade, né? De encontrar esse tipo de situação dentro da sala de aula. Sim, eu acho assim, o professor que hoje em dia não se deparou com um aluno que se encaixa nisso que a gente está falando, ele, ele vai encontrar, com certeza, já já. Ele é um dos poucos que não encontrou, vamos dizer assim. Eu acho assim, postura como professor, tá? O professor, ele entra na sala de aula para ele dividir o conhecimento dele com os alunos. Ele não entra na sala de aula para ele fazer diferença entre seus alunos. Ele tem que respeitar qualquer um deles, independente de quem seja. Então, essa é a postura que eu acredito. O professor está ali para passar o seu conhecimento, para passar o conhecimento, dividir, né? Passar o pouco que ele sabe para aqueles alunos que estão ali dispostos a aprender.
ele não entra ali para falar absolutamente nada que fuja, eu acho, do que ele veio fazer. Ele tem que respeitar. Eu, como professora, né, com todas essas situações que você colocou, né, eu vejo assim, o que eu faço? Eu acolho o meu aluno. Eu acho que a escola, ela tem que ser livre de preconceitos, a escola, ela tem que acolher, porque o que mais essas pessoas precisam é de acolhimento, e eu faço isso, tá? Então eu tento ao máximo possível entender o que está acontecendo com o meu aluno, conversar com o meu aluno, se ele precisa de um suporte, de uma ajuda, a gente está ali para fazer isso, mas isso é uma ação pessoal minha, tá? Nem todo professor precisa fazer isso, mas o que ele precisa fazer é respeitar o seu aluno, saber chamar pelos pronomes corretos, saber respeitar o nome social do seu aluno, saber respeitar o seu aluno como um indivíduo, como um cidadão, como uma pessoa. Os comentários, quaisquer um, ele guarda para a casa dele. Ele não deve fazer isso em sala de aula. Agora, quem está disposto a acolher esse aluno, a escutar, a trabalhar com ele, mas não ser muito, é só sempre simpático, não precisa ser muita coisa, tá? Eu acho que isso seria perfeito, tá? A perfeição é você acolher as pessoas que precisam. Nós, como educadores, a educação já deu um passo muito grande nesse sentido, porque eu percebo que os professores têm essa postura, entendem a legislação, né, que no caso aí, essa legislação aí que favorece incentiva, né, que é de acolhimento, essa legislação aí que faz com que nós utilizemos os nomes sociais. Eu entendo, né, que nós já demos um passo muito grande, né, nisso aí, que nós temos aí uma legislação que prestigia e ampara esses jovens, né, essas pessoas. E, inclusive, essa questão do nome social aí, na minha opinião, já é um grande passo que foi dado Sim. nessa direção, né? Eu, como gestora, que trabalhei muitos anos, eu lidei muito com isso, né? Preocupava muito com isso, e essa integração desse aluno quando ele chegava na escola, nada de exageros, tendo assim uma postura natural sempre, né? E acolhendo. O acolhimento na educação sempre, né? E principalmente nessa situação. E de uma forma muito natural, muito assim, sem muita ênfase, sem muito, né? De uma forma bem natural. Bom, tudo isso eu acho que nós só ganhamos, né, de uns tempos para cá. Espero que isso reforce cada vez mais. Agora, Márcia, você falou como bióloga, que é uma bióloga muito importante, como professora, também uma professora muito importante. Agora nós vamos falar sobre você como mãe, que eu acho que é a coisa que mais todo mundo precisa ouvir, né? De uma mãe que tem um filho nessa condição, e eu acho assim muito importante que a gente possa ouvi-la como mãe. Como mãe, o que é que você, como que você lidou, como que você lida, porque você ainda tem filho nessa situação de estudante, né? Sim. Então, eu acho que essa parte da nossa conversa é muito importante. Então, eu acho assim, antes, né, de qualquer situação do meu filho, eu sempre tentei ser uma professora acolhedora para qualquer aluno, tá? Tanto Sim. que até hoje eu tenho contato com ex-alunos que estão formados, estão trabalhando, tá? Porque eles entendem isso, que foi importante naquele momento. E aí, como mãe,
enxergando esse acolhimento dos professores, eu acho de extrema importância, porque faz a diferença para o filho da gente ser acolhido, tá? Então, o meu filho, quando ele chegou para mim, ele falou que ele era transexual, ele tinha 16 anos. Ele tinha acabado de entrar numa escola técnica, tá? E então, num primeiro momento, eu fiquei muito assustada, porque não era algo que eu esperava, tá? Fiquei mais assustada não pela condição dele, mas pela condição da sociedade. A sociedade me assusta em relação a essas pessoas, né? O preconceito é muito forte, então isso me assusta muito. Só que a partir daí, a gente foi entendendo o que estava acontecendo, a gente foi entendendo o que estava acontecendo com ele, ele melhorou muito, a autoestima dele melhorou muito depois que ele conversou com a gente, ele mudou uma série de coisas, até cortar o cabelo, cortou e se sentiu a pessoa, né, o máximo ali. Eu percebi, você olhava para a pessoa e percebia que tinha mudado. Então a nossa aceitação foi importante. Foi fácil? Não foi. Nós levamos meses, quando eu falo nós, é eu e meu marido, né, porque a irmã dele, para eles é facilmente, né, eles se resolvem facilmente. Eu e meu marido, num primeiro momento, nós ficamos meio perdidos, sem conseguir entender direito o que fazer, com medo. Só que aí devagarinho a gente pôs na cabeça da gente o seguinte: quem que é importante nessa história? Meu filho. Independente se ele é um filho, se ele é uma filha, ele é meu, né? Fui eu que pus ao mundo, nós trouxemos ele aqui e nós amamos absurdamente. Então, tanto faz o que essa pessoa vai se posicionar, a gente vai continuar ali com ele, né? Não faz a diferença. Eu acostumei tanto com a ideia que hoje eu vejo meu filho como um homem. É assim que eu enxergo ele. Às vezes é até estranho quando eu vejo coisas para trás que eu falo, nossa, parece quem que é esse, né? Porque eu acostumei com a ideia de ser assim, dele ser assim, porque ele é assim, né? Então, Márcia, eu imagino, né, tudo que você tenha passado, né, para chegar até essa tranquilidade que você entendo também a preocupação, né, social aí que você falou que existe sim essas questões de preconceitos, tudo, mas eu vou te fazer uma pergunta que talvez assim acredito, né, que será útil para outros pais que têm os filhos na escola. Você acha que a escola, neste momento, te ajudou ou você colaborou com a escola neste momento em que você soube, que você tomou ciência, né, e que amadureceu essa ideia, né? Você acha que foi importante assim essa conexão você-escola? Com certeza, tá? Eu acho, para começar, eu tenho certeza que onde ele se sentiu seguro para começar a transição dele, a aceitação dele e a transição dele foi na escola. Ele estava no primeiro ano da escola técnica quando ele começou a passar por essa transição. Os colegas dele, os amigos, né, o pessoal da sala dele aceitou facilmente. Eles se entendem perfeitamente, né? Os professores foram de um respeito absurdo com ele, coordenadores. A escola técnica que o meu filho estudou, eles têm psicólogo, que isso seria ideal para todas as escolas. E esse psicólogo, ele nos acompanhou do primeiro ano ao quarto ano que meu filho estudou. Ele fez técnico eletrônica, ensino médio junto com o técnico eletrônica. Sim. Então, assim, a aceitação da escola, o acompanhamento, o acolhimento dos professores da escola foi muito importante para a gente. Eu sou muito grata à escola que ele estudou, porque eu não tive um problema de com um professor e ele com preconceito, sabe? O pessoal tratou ele muito bem e nos acompanhou muito bem, nos deu suporte. Nos momentos mais difíceis que a gente teve, que foi no início, o psicólogo esteve com a gente o tempo todo, nos acompanhando. E isso foi a diferença. Então, quando eu falo que o professor
ele tem que respeitar esse aluno dele, ele não tem que discutir particularidades. Eu não só sei isso como professora, eu sei isso como mãe, porque se alguém fosse discutir as particularidades, a orientação sexual do meu filho em sala de aula, eu ia me sentir extremamente ofendida. Além do meu filho, eu ia me sentir extremamente ofendida. Então, quando você tem uma escola que respeita esse aluno como indivíduo, como pessoa, faz a diferença, tanto para o amadurecimento dessa pessoa, como para o crescimento dela, como para a própria família. É o grande diferencial. Então, quando a gente sempre fala isso, às vezes tem professor que não entende muito bem, porque às vezes ele não passou por essa experiência. Mas se ele passasse por uma experiência dessa, ele ia perceber quão importante é a postura adequada dele. Ele ia valorizar essa postura. Então, assim, porque faz muita diferença na vida da gente. Sim. Então, se hoje eu consigo sentar aqui e conversar com você com tranquilidade, é que eu tive pessoas muito importantes nesse meu caminho. Eu tive uma família que nos apoiou, eu tive a escola do meu filho, que deu um suporte gigante, e tive pessoas que compreenderam a gente do começo ao fim. Então, se a gente está aqui, é porque a gente teve um suporte muito importante, mas eu sei que eu sou uma privilegiada. Sim, principalmente, Márcia, porque você é da área da educação. Então, eu assim, espero que outras pessoas que não são, que possam nos ouvir, né, também, e que sirva, né, tudo isso que você está dizendo como exemplo, né, para outras pessoas, porque ninguém está isento de nada nesta vida, né? Exatamente. Então, para encerrar a nossa conversa, que eu acho que, embora você já tenha passado as mensagens, né, eu gostaria de solicitar a você que deixasse uma mensagem para o professor e para os pais. É assim, que eles pudessem, né, assimilar essas mensagens e tirassem proveito e colocassem em prática. Sim. Olha, eu acho assim, para os pais, eu sei que é difícil no primeiro momento, tá? Porque às vezes a gente idealiza uma série de coisas dos filhos da gente, mas a gente tem que pensar que cada um tem seu livre-arbítrio e a gente tem que respeitar. Então, por mais que no começo seja difícil, eu acho que a aceitação é mais fácil, tá? Você aceitar o seu filho do jeito que ele é e respeitar a forma de vida dele é muito importante para o seu filho e para a própria família. Fica mais tranquilo, a vida fica mais tranquila, a vida fica mais sossegada. Para que você viver numa guerra, se você pode continuar amando seu filho e ficar tranquilo, ficar tendo uma vida familiar mais sossegada? Eu acho que esse é o caminho. Aceitação sempre. Ninguém tem direito a negar a existência de ninguém, tá? Então eu acho que para os pais seriam isso. Os professores, eu acho assim, é aquilo que eu comentei da minha visão como professor. Se você não pode acolher, porque nem todo mundo tem essa facilidade, né? Se você não pode acolher, que você respeite. Comentários inadequados, você faz na sua casa. Dentro da sala de aula, você passa o conhecimento que você tem ali para o seu aluno que está precisando, o respeite como pessoa, respeite o seu nome social, respeite os pronomes, haja como uma pessoa decente, porque o professor é uma pessoa decente. Mas ele tem que mostrar isso, seja exemplo para o seu aluno, de como que é respeitar as pessoas. Para mim, isso é o principal. Você não precisa sair abraçando, beijando ninguém por aí, porque a Covid quem está deixando, né? Não. Você não precisa sair, mas você Então, pode muito bem se respeitar, né? claro. Márcia, eu acho assim que você faz parte de um grupo de pessoas muito especiais. Eu fiquei muito feliz de falar com você. Tenho certeza que em pouco tempo que nós tivemos aqui, você conseguiu passar uma grande mensagem para os pais, para os professores. Eu estou muito orgulhosa, viu, Márcia, de ter falado com você no meu canal. Eu acho assim que para mim foi um momento muito especial.
posso dizer assim, bem assim, ciente mesmo, que você é uma pessoa muito especial mesmo. Como mãe, como professora, que eu já te conhecia, né? É muito fácil a gente, quando está na área da educação, saber quem são, né, os professores, e eu sei que você faz a diferença, né? Com tudo que eu sei do seu trabalho. Então, mais que nunca agora, eu passo a te admirar mais ainda, né? Sabendo de tudo isso, agradeço imensamente a sua participação e dizer o quanto que foi útil para nós estarmos aqui no dia de hoje fazendo esse trabalho. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada mesmo. Eu que Você agradeço, faz a viu? diferença mesmo. Obrigada. Obrigada.